Fortunati realiza um bate-papo com os convidados de forma que a conversa flui naturalmente, sendo as questões abordadas de maneira leve, entretanto aprofundadas. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Estamos começando Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 30 de agosto, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema NET. E você também podendo nos alcançar aí pela internet, através do player da TVU, tvuplay.tv.br, ou pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo, onde você pode interagir conosco e também interagir pelo nosso WhatsApp 999 81 7700, 999 81 7700. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Jeremias Werneck e chegando o nosso Rogério Forcolen, que foi ali tomar uma água. Chegando. Tomar água, porque passou aqui toda essa primeira hora do meio-dia até a 1h da tarde com o seu TVU Cidade. Verdade. E ele já está agitando aqui. Olha, vai cair a tapadeira aí, velho, em cima de ti, tá puxando o cabo de AC aí para ligar o celular dele. Eu faço TV ao vivo, não tem esse negócio. Não, mas a preocupação é para não cair em cima de vocês aí. Não vai cair, não. Jeremias, chega um pouquinho para cá. Você é espaçoso, homem, né? Já chegou. Ocupando todo o espaço. É nóis. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. É nóis, estamos em casa sempre. Maravilha. Aliás, concordaste com aquilo que eu falei no final do teu programa, né? Com certeza. A polícia, se faz, está errada. Se não faz, está errada também, né? Não, eu abri o jornal hoje criticando uma ação, que eu sou o cara que mais defende a brigada, a ação legal da brigada, até porque no último ranking policial das polícias no Brasil, a brigada ficou em primeiro lugar em profissionalismo e honestidade. Comprova, outro dia não aceitaram 1 milhão para não prender um traficante, e isso é o dia a dia da brigada. Enfim, mas num fato isolado em Passo Fundo, depois de se esgotar as negociações, a brigada não agiu, não fez o que tinha que fazer, que é um sniper, está bem posicionado, em detrimento de uma vida, tirar outra. Só. E no depoimento que eu vi na outra emissora lá, a delegada que estava no local e o capitão que estava comandando a ação, os dois colocaram em ênfase que o cara não evoluiu nas conversas. Inclusive, ele ofendia todo o tempo a polícia. Então, um cara desse, que está mais de 3 horas já em negociação, que está só nesse sentimento... Que, na verdade, não está em negociação, né? Não. Porque ele não está aceitando. Ele não está aceitando. Então, ele está hostil. Em detrimento a uma vida, cara, eu tiro a outra, acabou. Tira do vagabundo. Exato. Tira do inocente, né? Então, assim, esse problema que nós temos, a brigada está amarrada, ela está com medo. A brigada se acadelou nessa ocorrência, se acadelou totalmente. 2 capitães lá, tinha uma delegada, e não só a brigada, a Polícia Civil, mas a Polícia Civil não tem esse ornamento tático. Isso é uma ação tática de policiamento. E aí precisa-se daquele homem treinado. Em compensação ou em contrapartida, se faz e mata o vagabundo, mas os direitos humanos chegam na hora e aí já vem matéria na grande mídia contra, né, o policial da Brigada Militar que atirou e que às 3 horas seria um pouco de negociação. Mas enfim. Eles avaliam. Mas vamos passar para o futebol, para o esporte aqui. Eu queria pedir a licença, né, de vocês, integrantes aqui da bancada, para eu primeiro dar voz para os nossos telespectadores através do WhatsApp, que eu estou devendo desde anteontem.
Né, Diogo? Nós cumprimos aí pelo Facebook, mas eu não cumpri a minha obrigação, não prestei atenção no serviço, viu? Não prestei atenção no serviço. Tá? Então eu quero dar voz aqui. Tem um telespectador nosso que eu gostaria que ele me mandasse o nome, porque ele sempre manda, inclusive, uns vídeos. Vou botar um vídeo é bem interessante para o teu programa, o Forcolém. Vou te mandar depois. Mas ele não manda a identificação dele, queria que mandasse. Sim. Olha aqui, o Lucas, ele mandou ainda na segunda-feira. Boa tarde, gente. Olha, o Luxemburgo garantiu que vai fazer o serviço no Grêmio no sábado. Tá? Acho difícil. O Luxemburgo está onde mesmo? O Sport, que é o jogo do Grêmio. Aliás, nós vamos falar depois, porque pode dar um embolamento aí no sábado, né? Será que o Luxemburgo ainda ganha todo aquele salário que ele ganhava pelos Não. Hoje é o quê? Ele faz por 200 pila hoje? Não sei quanto é que deve estar o pacote do Luxemburgo, porque ele deve estar levando o preparador físico dele, um auxiliar. Tá que nem aquele cara do interior que ligou para uma prostituta, né, Tchê? Ele olhou ela no catálogo e viu que ela era muito gostosa e ele perguntou, mas olha, quanto é aí para fazer um serviço? Aí ela disse, ela devolveu o áudio dizendo que eram 3 mil reais dele. Mas Deus o livre, tá mais caro que os tratores aí, que derrubam o pau. Os caras derrubam o pau por 200 pila a hora. E essa mulher quer cobrar 3 mil? Entendeu a piada, né? Não, eu faço questão de não entender essa piada aí. Vou os fazer tratores... não precisa repetir. Não precisa repetir. Tá? Por falar em Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei de Cachoeirinha mandou ontem a mensagem. Boa tarde, Rogério e bancada. O Tite não está fazendo com o Luan o mesmo que o Dunga fez com o lateral Jefferson do Inter? Acho que é mais um marketing para negociação do quase craque. Abraço, Vanderlei de Cachoeirinha. Mas a diferença eu acho que está grande, né? Entre o que era o Jefferson e o que é o Luan hoje, né? Mas é que nem tinha nada com o Jefferson, né? Nem tinha por que ele ter sido convocado naquela época. Por motivos de futebol, né? Sim, pois Foi convocado... Não tem absolutamente nada a ver uma coisa por nenhuma explicação palpável dentro das 4 linhas, né? Até porque o futebol não tem como explicar a convocação nem de Jefferson nem do Bressan. Não tem como explicar essas convocações. Do Bressan até eu entendo. Eu honestamente entendo. Porque era uma competição extremamente alternativa, com jogadores que poderiam jogar apenas, e aí fez uma escolha ali. Mas o Bressan é muito alternativa demais, né? Mas era bem alternativa aquele time. Eu nem me lembro daqueles jogadores que foram convocados direito. E quem é que convocou? Como é o nome da competição? Sempre me esqueço. Jogos Pan-Americanos. Mas os Jogos Pan-Americanos tem que ter um time mais ou menos razoável também, não pode ser. Mas é que o grande detalhe ali, e cada vez mais é assim, os Jogos Pan-Americanos foram relegados diante do calendário mundial. Então, os clubes não são obrigados a liberar o jogador, porque não é data FIFA. Então, se o clube não é liberado a liberar o jogador não vai. Então, fica um rescaldo. Mas a gente não pode esquecer que antes do título olímpico no futebol, que nós conquistamos o ano passado, na Olimpíada do Rio de Janeiro, nós já havíamos conquistado o título pan-americano no futebol. E mais do que isso, o maior título do nosso basquete, ou a maior vitória, porque fomos 2 vezes campeões mundiais de basquete, mas a maior vitória do basquete se deu justamente no Pan-Americano de Indianápolis, onde, com o comando do Oscar e do Marcel, nós batemos os americanos, o time dos Estados Unidos, o Dream Team dos Estados Unidos, lá dentro do território americano. Então, a gente não pode desvalorizar o Pan-Americano dessa maneira. Agora, quem era o treinador para essa seleção? Lembra? Não. Perguntinha do estilo do meu primo Zé Aldo. Tá bom, deixa assim. Tá? Olha aqui, o Thiago mandou... É complicado essa relação entre jogadores e clubes. Vide o caso do Bolanhos. O absurdo, o jogador simplesmente diz que não quer mais jogar e o clube tem que assimilar um prejuízo enorme. Agora o contrário não pode. O clube não querer mais o jogador e não pagar nada. Isso tem que ser revisto. O atleta tem que ser responsabilizado de certa forma, bem que seja suspenso, nem que seja suspenso pela FIFA. Não é muito fácil, né? Mas é uma situação complicada. O Grêmio está aí na iminência de não recuperar, né? A grana. Até eu vou dar o crédito aos nossos colegas da 0 Hora, o Adriano Carvalho, que ontem entrevistou o Celso Rigo, que é o investidor que colocou o dinheiro no Miller Bolanhos, e na entrevista que ele fez, publicado em 0 Hora ontem, o Celso Rigo disse que o Grêmio não teria nenhum prejuízo
com o Miller Bolanhos, porque o valor que foi emprestado por ele já havia sido quitado pelo Grêmio, ainda no ano passado. Bom. Então o investidor. Isso, o investidor disse isso. Então, estou acreditando aí a informação dos nossos colegas que ontem, né, trouxeram essa entrevista com o Celso Rigo. Mas também o Celso Rigo disse que agora o Grêmio tem que fazer o trabalho de vender ele, de ele se autovalorizar, para que o Grêmio possa recuperar pelo menos esse dinheiro, porque acabou gastando. Mas com o investidor o Grêmio não vai ter nenhum prejuízo. E no caso do Pedro Rocha, que hoje foi surpreendentemente feita e fechada a negociação a tal ponto que a surpresa da negociação do Pedro Rocha foi tão grande que o Jeremias Werneck vinha se dirigindo para cá, né, para os estúdios da TVU, e teve que parar no meio do caminho para fazer a matéria complementar. Na verdade, eu estou fazendo a matéria aqui, no meio do caminho. Bom, então quero te agradecer muito que tu tenhas vindo, mesmo com essa responsabilidade aí de ter que fazer a matéria. Tá aí, tá a matéria, estou terminando ela aqui, já vou mandar por e-mail, eles vão subir lá. Mas é isso aí, e o fato é o seguinte... eles miraram num e acertaram no outro. O Grêmio precisa vender. O Grêmio precisa vender. Tá? O telespectador que está acompanhando em casa, ele está entendendo o que eu estou dizendo. Se o Grêmio não vender, o Grêmio não vai conseguir honrar seus compromissos básicos. Tá? Então o Grêmio precisa vender. E o Grêmio fez um esforço muito grande para vender o Luan. Tentou. Só que o Luan não quer ir para onde ele conseguiu despertar interesse nesse momento. Como o Luan não quis, ele não se interessou, o Grêmio precisou procurar outra operação para viabilizar suas contas. Precisou achar alguma outra galinha para vender e dar dinheiro. E é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é titular do Grêmio, tem 11 assistências, 10 gols na temporada, o Grêmio tem 100% dos direitos, é um jogador valorizado, e o Spartak está pagando cerca de 12 milhões e meio de euros e vai levar ele agora. Então, o Luan disse não 2 vezes para o Spartak, e o Grêmio disse para o Spartak, não vai embora, peraí, vamos negociar. Sentou aqui e disse, eu tenho esse aqui, tenho mais aqui no balcão tem algumas ofertas. E a coisa está encaminhada, e o grande detalhe é o tempo. O Spartak, o Pedro Rocha e o Grêmio têm um tempo muito curto para concluir toda a operação. A janela na Rússia fecha na quinta-feira, dia 31, tem o fuso, então... eu não tenho informação, então pode ser que o Pedro Rocha já tenha feito os exames ou que ele venha a fazer aqui em Porto Alegre com o emissário do Spartak. Mas ele tem que fazer isso logo para a operação ser concluída até quinta-feira. É isso que eu queria saber. A janela para a Europa e, no caso do Brasil aqui, fecha para todos os países dia 31? Não. Para a grande maioria deles, entre eles Sim. a Rússia. Tá. Só que, como o Jeremias disse, tem essa questão do fuso. São 6 horas de diferença. Tá, mas fecha em relação a nós. Isso, fecha em relação a nós. Não fecha em relação a outros países da Europa. A Rússia pode continuar negociando com outros países. Não, é a janela internacional da Isso, Rússia. é a janela internacional para a Rússia. Isso. Tá. Porque eles estão 6 horas na nossa frente. Isso, né? exatamente. Na nossa frente. Quer dizer, aqui nós temos meio-dia. Lá são 6 horas da manhã aqui. Está começando o nosso dia. Vamos olhar aqui. Então, vamos 6 horas da tarde lá, é meio-dia aqui. Ainda poderíamos estar aqui. Nós vamos mostrar um pouquinho a tua vida. A Rússia é um país tão grande que ela deve ter vários. Vários. Mas a gente está falando de Moscou, né? Spartak Moscou. Então agora lá, nesse momento, são 19 horas e 16 minutos. É isso aí. 6 horas. Então, 6 horas. Hoje vai se conseguir fazer o trâmite com o clube. E amanhã, um intensivão do clube junto à FIFA para fazer aqueles trâmites do TMS, o Transfer Market System, de subir os documentos, enfim. E, evidentemente, que da parte do Grêmio tem que haver garantias bancárias, etc. e tal, para dar a liberação. Mas é isso aí. O Grêmio tinha 5, 6 jogadores na mira do mercado internacional. Luan, Pedro Rocha, Everton, Ramiro, Michel e Arthur. Kahneman se ouviu alguma coisa, mas pela idade, pela condição dele, não evoluiu nada. Então, um desses aí o Grêmio teria que se desfazer. Em termos de negócio, por exemplo, o Grêmio tinha um percentual sobre o Luan. Sobre o Pedro Rocha, o Grêmio tem 100% do valor do jogador. O Grêmio está negociando 100% ou o Grêmio fica com um percentual? Não, o Grêmio está negociando tudo. Nós temos, Quanto é essa grana? Quanto que é? 12 milhões de euros dá 45 milhões de reais. Isso, a cotação atual, 45. O Grêmio não fica com o percentual do jogador. A ideia do Grêmio no início da temporada, no seu orçamento, era fazer 62 milhões em negociações.
É bom lembrar que o Wallace foi vendido para o Hamburgo e ficaram 6 milhões e meio de euros para o Grêmio nessa operação. Isso vai dar 20 milhões de reais. Só que, como o Grêmio não fechou as contas, existem duas versões, de que essa negociação do Wallace não entra no balanço no exercício 17, então esses 6 milhões de euros não entram no número, e por isso o Grêmio queria 18 milhões de euros pelos seus 70% do Luan. 18 milhões de euros vai dar 60 milhões de reais. E aí, com a venda do Luan, ele dava atacada e quitava suas contas. Mas aonde que vão botar a venda do Wallace? Qual balanço? Entra no exercício do ano passado. Mas não foi esse ano que foi feito? Mas o ano fiscal vira diferente, né? O Nelson é mais especialista do que eu aí no ano fiscal. Mas é como o Alisson, essa por questão exemplo. de ano fiscal depende muito até do regime de tributação. O Alisson também foi assim, né? O Alisson só foi vendido num ano, mas o valor entrou no ano anterior, na cotação fiscal do clube. Tanto que quando o Inter fez o seu balancete, naquela oportunidade, muito se perguntava, mas onde está o dinheiro do Alisson? Já foi, já tinha sido utilizado. Já tinha sido contabilizado. Anteriormente, já tinha sido contabilizado. Então pode ser esse o caso do... Agora, passando para a parte do futebol, eu tenho uma opinião. Para mim, o Pedro Rocha se adapta mais rapidamente no futebol da Europa do que o Luan. O Pedro Rocha, pelo que ele vem jogando taticamente no Grêmio, é mais ou menos como o pessoal joga na maioria dos times europeus. É um jogador pelo flanco, que fecha junto com o lateral, que sabe fazer uma diagonal para o meio, mas sabe fazer também uma jogada pelo flanco. E é um jogador que tem essa característica. E o Luan, eu acho que o Luan precisaria ser mais intenso no jogo para entrar no futebol europeu. Mas eu acho que o Luan, quando ele, eu não sei qual é, que rolo que vai dar essa relação Luan e Grêmio ainda, só vai dar muito pano para manga, né? Mas eu acho que quando o Luan for vendido para um time da Europa regular, um time... Acho que não tem como um cara jovem não entrar num esquema tático, um esquema técnico que o cara coloca. Parece que tu está colocando assim, parece que o Luan, ele não... Eu acho que ele é um jogador que joga em qualquer parte do mundo. Ele só não joga onde ele não quiser jogar. Eu falo intensidade. Eu não estou dizendo que ele não tenha qualidade técnica para jogar. Eu só vejo que o Luan... ele não tem uma intensidade durante a partida como eu enxergo no futebol europeu na maioria dos times, só isso. Mas podem ser vários fatores. Daqui a pouco ele não sabe nem o que está passando ali na cabeça, ainda mais agora nesses últimos tempos aí. Daqui a pouco o cara próprio se poupa, o Rogério. Porque espera um negócio, ele não quer botar uma perna, não sei. Mas não é nesse aspecto, acho que não é por aí. A minha leitura é a seguinte: Pedro Rocha é um jogador muito bom. E o Luan é mais próximo de um extra classe. Então o que acontece? O Luan precisa... Ele joga uma faixa muito específica, não é qualquer time que tem essa possibilidade, e o Pedro Rocha, ele se encaixa mais fácil em mais times. Ele é mais adaptável à maneira como os europeus jogam. Tá talhado, parece. Também acho. Também penso o Luan assim. é um cara diferente, mas vamos pensar, ele joga do lado do campo? Não, ele não joga. Ele joga como referência? Não, ele não joga. Ele joga atrás da referência, como diriam os catedráticos do milênio, entre linhas, flutuando. Então ele é um cara muito específico. É um cara muito específico. O Pedro Rocha não. Que eu acho, O Pedro Rocha me parece que, até levando em consideração essa ideia e para onde ele vai se adaptar de uma maneira ainda mais fácil, porque vai jogar no futebol de força, né? O futebol russo é um futebol hoje, apesar, né, da evolução tática do futebol como um todo, ele é ainda um futebol de muita força e onde jogadores de velocidade se dão muito bem. Eu vou lembrar um jogador que está lá, não está na Rússia, está na Ucrânia, mas que eu acho parecido, talvez o mais veloz. Essa comparação hoje, eu até sei quem tu vai falar. O Tyson. Eu acho que é mais ou menos isso. O Tyson até é mais veloz do que o Pedro Rocha. Mas essa comparação não do jogador em si, mas da questão da carreira e função. Jogador que teve dificuldades, depois das dificuldades encontrou, né, um espaço dentro do time, e do espaço do time encontrou um mercado, um nicho, onde ele se adaptou muito bem. Levou para a seleção. Exatamente.
Eu acho que pode ser. Agora, eu gosto do Pedro Rocha como jogador, acho que vai fazer muita falta pro Grêmio. Ah, sem dúvida, vai ser. Quem é que o Renato vai colocar por aquele lado? Vai botar o Fernandinho? Mas ainda acredito que é mais adaptável e fácil substituí-lo do que o Luan no time do Grêmio hoje. Dentro daquela tese, né? O Luan é mais perto do diferenciado. Eu não estou dizendo que ele é diferenciado, que ele é craque. Ele é mais perto disso. E o Pedro Rocha não é mais comum, mas ele é mais fácil de time se adaptar. Eu acho que é mais tático até do que o Luan, porque o Luan precisa ter uma função específica, como tu disseste. Não é? E o Pedro Rocha já está adaptado nisso e é um modelo que os times vêm jogando. É um jogador que se adapta mais fácil ao modelo que os times vêm jogando. E o Luan precisaria ter ou 2 volantes, bala atrás dele e 3 atacantes, ou o contrário, 3 volantes e 2 atacantes bala, para que ele pudesse ser só o engante, o elo de ligação, né? Não tivesse a responsabilidade da marcação, nem de buscar a bola tanto atrás, e tivesse a possibilidade de ser também um jogador de conclusão e aquele pifador, né? Como nós vimos aí no último jogo. Foi uma vez só que aconteceu, mas aconteceu naquele jogo contra o Cruzeiro. Eu fico curioso para saber, porque, por exemplo, o Grêmio já não tinha o Luan e o Barrios para sábado. Né? 2 jogadores que estão convocados para suas seleções. Não vão jogar sábado contra o Sport. Pedro Rocha, a oficialização do negócio tem que acontecer entre hoje e amanhã, porque a janela vai fechar. Então tem que ser oficializado e ele vai sair. Não vai jogar mais. E aí o Grêmio, que tinha 2 problemas, passa a ter 3 problemas para sábado. Ou seja, o seu trio final de ataque não estará à disposição contra o Sport. E mais do que isso, aquela que poderia ser a grande opção também não está à disposição, porque está sendo negociado, que é o Miller Bolanhos, que pediu para sair, que o Grêmio está encaminhando o negócio com o Tijuana do México, e o Grêmio não terá mais esse jogador. Ou seja, sobram para sábado o Everton, que acredito que vai brigar por essa vaga, do Pedro Rocha, o Fernandinho, que também acredito que vai brigar por essa vaga no time do Grêmio, e aí aquela ideia que muito se alimentou por algum tempo de 3 jogadores de marcação: Maicon, Maicon, Arthur e Michel. É uma realidade que também pode voltar à tona no time do Grêmio. E aí tem um telespectador. Muda, mas vai precisar mudar. Tem um telespectador, não botou o nome dele aqui, e está nos lembrando que o Arroio também pode ser o jogador para o lugar do Pedro Rocha. Não sei o que vocês pensam. Ele veio para isso, né? Para o lugar do Pedro Rocha. E o outro telespectador, o Cláudio Alves, de Novo Hamburgo, lembra o seguinte, o Grêmio tem 70% do Pedro Rocha, 30% ainda são do Diadema de São Paulo. A informação aí sobre esse detalhe da divisão dos direitos econômicos é que na renovação que o Grêmio demorou para conseguir com o Pedro Rocha, mas conseguiu no início desse ano, é que o Grêmio adquiriu esses outros 30%. Mas ainda carece de confirmação de parte do Grêmio, porque no balancete do exercício 16, quando o Grêmio desmembra o percentual dos seus jogadores, consta como 70% sim o Pedro Rocha. O detalhe é que está fechado mesmo o negócio, restam só os detalhes burocráticos para ser anunciado. E o Pedro Rocha já tinha sido colocado como uma alternativa nessa operação Grêmio-Spartak no início do mês, quando o Spartak fez a primeira proposta pelo Luan. Quando o Luan recusou a ida para a Rússia, o Grêmio disse: nós temos o Pedro Rocha e o Everton. O Grêmio tentou colocar esses 2 jogadores num negócio com o Spartak para receber 25 milhões de euros. O Spartak não teve interesse naquela oportunidade, tentou outros nomes, não conseguiu no mercado outros nomes, e aí voltou a carga agora só pelo Pedro Rocha por um valor menor do que os 25 milhões que pagaria para o Luan, e que o Grêmio tentou ficar para vender outros 2 jogadores. E aí, eu acho que faz um bom negócio, porque a outra opção que tinha o Everton Felipe, né, do Sport. E até os nossos colegas do Recife, até um me mandou uma mensagem há pouco, quando eu estava chegando aqui na TV, dizendo: como é que ficou essa história do Pedro Rocha? Porque lá para o Sport seriam 14 milhões de euros pelo Everton Felipe, algo entre 13 e 14 milhões de euros. Então compra um jogador mais jovem, que é o Pedro Rocha, mais barato, e ainda não, o Everton Felipe é mais jovem, né? É mais jovem ainda? É mais jovem. O Everton Felipe é muito jovem. Ele passou aqui pelo Inter, o Inter não quis pagar, não tinha dinheiro para pagar a permanência dele.
Ele é um jogador muito elogiado no meio de categoria de base do Brasil, um jogador dinâmico, com visão de jogo, é muito bom jogador. Ele voltou para o esporte, ganhou oportunidades no ano passado e ele já está fazendo hora extra no Brasil. Ele tem perfil de Europa, só que ele é muito caro para um jogador que ainda não estourou, talvez por não estar no eixo, por não ter valor agregado. Se ele estivesse no Santos, ele já teria sido vendido no início da janela. Mas o Spartak leva um jogador pronto, a gente está falando de Liga dos Campeões daqui 2, 3 semanas para jogar. Então o Pedro Rocha chega, se adapta e vai jogar. O Everton Felipe, como é mais novo, etc e tal, teria que ter uma adaptação e é mais caro, né? Então, se esse é o valor... não tem a certeza do jogador, né? Como? Por mais bola que ele jogue, jogador que não é afirmado, tu não tem a certeza. Ah, sim. É essa comparação, né? Pedro Rocha decidiu a Copa do Brasil no passado. O nosso telespectador que mandou as informações que eu falei anteriormente, que o Arroio poderia ser o substituto, é o Marcelo Ramírez. O Marcelo Ramírez que nos mandou essa informação e participa conosco também. Quanto ao Everton do Grêmio, eu acho uma boa que ele não saia ainda. Eu acredito que o Grêmio ainda pode aproveitar esse jogador mais do que tem aproveitado. Eu fico curioso para saber como ele vai se adaptar se for ele o escolhido para jogar na função do Pedro Rocha, que é uma das dificuldades que ele tem, né? Recomposição, ele não faz a recomposição como o Pedro Rocha. E é uma das características que muito consolidaram o Pedro Rocha entre os titulares, foi essa característica de recomposição e ajudar na marcação. Mas acredito, e talvez eu fosse o treinador, fizesse essa escolha, colocaria o Everton nessa função. O Everton surgiu no Grêmio nessa função. E no início do ano passado, ele teve um crescimento muito grande, até ter um problema de pubis e não ter a mesma sequência. Mas ele jogava nessa função. Ele jogava, inclusive, no lugar onde o Pedro Rocha está jogando. Aí, pela lesão, pela inconsistência dele, pelas mudanças que o Roger fez, o Pedro Rocha começou a ganhar mais espaço e se afirmou. E o Pedro Rocha, na base, era centroavante. Ele era Lucas Barrios. Ele era o cara dentro da área. E aí, no Grêmio, no time de transição, ele passou a jogar pelo lado. O Everton tem velocidade, o Everton é agudo, mas tem esse ponto aí que o Diogo falou, ele não ajuda na marcação, né? E o Grêmio, na esquerda, tem um grande ponto de interrogação, né? O Marcelo Oliveira, que é o titular da posição, não está jogando porque está lesionado, ele não é muito bom na recomposição. E o Cortez é muito ofensivo. Então, realmente, começa-se a ter um problema ali. Bom, vamos falar também sobre a Primeira Liga. Existe sim, Primeira Liga, ainda existe a Primeira Liga. A última temos jogos hoje da dupla Grenal contra os mineiros pela Primeira Liga. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o Sesc da sua região ou entre no site acessando sesc-rs.com.br e conferindo aí os endereços das academias e como você pode, como diz o Sesc aqui, ter um jeito de ser feliz com a sua saúde através das academias do Sesc. Vamos à mensagem do Banrisul Digital, você sabe, né? É só clicar e simplificar a sua vida. Já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Clique e simplifique com o Banrisul Digital. Eu queria abordar rapidamente, já falamos ontem aqui no programa, mas foi um objeto também de uma matéria do Jeremias Werneck no site UOL e do Marinho Saldanha. O Forcolém não estava conosco aqui ontem, não sabe, mas nós vamos ter uma ação que vai integrar, eu diria assim, grande parte do mundo esportivo aqui do Rio Grande do Sul, né? E por extensão, por tabela do próprio Brasil, porque a federação vai antecipar os recursos, né, para esse episódio, para esse evento, do jogo da seleção brasileira, né, que isso é um complemento que nós falamos hoje. Claro que eu estou me referindo, quem nos acompanhou ontem, à cirurgia bariátrica que vai ser feita no nosso colega Jair Cuba,
da Rádio Galera, que é a rádio web, né? Rádio Galera. E a operação que está sendo feita foi por iniciativa do nosso primeiro vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o Pedro Ernesto Denardim, colega da Rádio Gaúcha, que interferiu para que nós tivéssemos aí uma redução significativa junto aos médicos intervencionistas aí para que o Jairo Cuba pudesse fazer essa cirurgia. O Jairo é um colega nosso de mais de 2 metros de altura, mas pesa hoje... Quanto que o Jairo 240 quilos. 240 quilos. Então, é uma patologia que atinge muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo afora, mas estamos falando daqui, que é a obesidade mórbida. E o Jairo vai fazer essa cirurgia. 2 metros e 2 ele tem. 2 metros e 2. E ele ficou conhecido nacionalmente, o Forcolém, depois do jogo Grêmio e Cruzeiro lá em Belo Horizonte, onde ele aparecia atrás do gol defendido pelo Fábio, goleiro do Cruzeiro, e o jaleco fornecido ficava para o Jairo quase como se fosse um babeiro, um babador, porque não. E aí ele disse que ficou muito chateado com a CBF, e aí a matéria, né, do Jeremias e do Marinho explica isso, porque o Jairo Cuba já havia solicitado para a CBF, que é quem fornece os coletes para as competições nacionais, um colete, um jaleco maior. Proporcional, no mínimo. Do tamanho dele, que custa R$20, R$30, merreca para a CBF, que tem muito dinheiro por dentro e por fora, né? Estão me olhando com a expressão. Depois eu vou fazer um comentário em cima desse dinheiro que a CBF tem e não distribui. Deixa eu dar então a operação vai ser feita. Operação em sentido figurado. Só um adendo aí. Enquanto nos era permitido pela SEG utilizar os coletes da associação nas competições nacionais, o Jairo Cuba sempre teve um tratamento especial da associação, coletes feitos sob medida. É um cuidado que a gente tinha quando da confecção. Não, porque expõe o cara ridículo, né? Com certeza, com certeza. Agora, a CBF é assim também? Então, só para encerrar esse caso, né? O Jairo Cuba vai fazer, até ele não está aqui, eles cobrem também a canoagem, né? Pela Rádio Web, ele tem uma participação, não sei se como assessor, ele foi para o evento em Curitiba, né, no Paraná. Mas vai ser feito em breve, os médicos já foram contatados. Ele está para consultar o Dr. Lucchesi, que é um dos que está capitaneando o projeto da cirurgia. Ele está para consultar essa semana que vem. Isso quem me contou foi o Pedro. E o evento que o Pedro vai organizar para devolver parte dos recursos emprestados pela federação deve acontecer em outubro ou novembro. Mas a cirurgia acontece antes disso. O Pedro e o Duda Garbi vão fazer um show, não é? Como eles já têm, vão fazer um show para ganhar os recursos. O Pedro Ernesto para devolver esse dinheiro. Alguém mentiu para ele que ele era cantor. Mas é um show que tem mais do que música. É muita mídia. Outro dia o Alex Bagé até colocou no Face dele, eu acho, uma coisa assim. Olha, eu gosto de tudo. Mas eu escrevi Coragem, gente. Nunca cantou nada, cara. Não, mas eu tô falando sério, viu? Não é brincadeira, não. Quero te dizer o seguinte. Eu acho horrível de um cantor, mas ele tem mídia. Não, e é o Pedro Ernesto melhor cantor do que muitos que estão no Brasil aí em nível nacional, doutor. Mas aí sim eu tô louco, né? Eu me lembro quando ele foi lançar o disco dele, o CD dele, eu acho que todos esses dois aqui eram bebezinhos ainda, no programa X em 95. Eu disse naquele dia, eu digo, tua mãe te mentiu que tu cantava? Disse naquele dia. E não melhorou nada, velho. Mas essa é a grande virtude do Pedro. Eu acho que esse é o grande segredo. Aliás, o Pedro, uma vez, quando eu comecei a narrar em televisão, eu já estava narrando na Rede Globo, inclusive, naquela oportunidade. Já narrava na Rede Globo. Acho que ele tinha que cantar aquelas músicas italianas, assim, sabe, típico. Aí ele me deu uma grande dica de respiração para narração. Me deu uma grande dica. Olha, está começando, não tenta gritar o gol já direto da jogada. Ou seja, o levantamento do fulano, cabeceio o ciclano, gol, já, entendeu? Está começando em narração, então faz o seguinte, primeiro diz gol, toma o ar e aí depois tu solta. Muito bom. Consegui.
progredir nisso aí. Mas eu vi que a bancada ficou assustada, mas a opinião é minha. O problema é de vocês. Não, tudo bem, mas como eu também dei a minha opinião. Porque um colega aí tem que lamber o colega, tem que lamber o cara. Não. Nós vamos lamber e estamos lambendo o Pedro Ernesto e o Duda Garbi pelo que eles estão fazendo com o desprendimento pessoal do Pedro ter ido lá, feito contato com os médicos, outro médico também que tem participação. Mas aí é a força do comunicador, né? Claro, evidente. Ele é um baita comunicador, é um baita narrador, isso aí é indiscutível. O médico... Não gosto como cantor. Está me falhando agora. Está na tua matéria, inclusive, também, que foi a primeira consulta do... É uma força-tarefa, né? A operação. É uma força-tarefa. É uma força-tarefa e... Marcos Roche. É Roche, né? Não me lembro, vou abrir aqui. Médico, é uma falha minha porque me operou. Ele é um especialista em hérnia inguinal, hérnia abdominal, hérnias, enfim. Doutor Marcos Roche. E ele também participa dessa força-tarefa. E a matéria, né, do Jeremias e do Marinho está sendo elogiada aqui no nosso Facebook pelo Cássio Diogo Chaba. Né? Ele diz assim, parabéns ao Jeremias na parceria com o Marinho pela matéria com o nosso colega Jairo Cuba. É isso aí. Aliás, um outro, eu estou tentando procurar aqui, porque a essência do jornalismo é falar dos fatos negativos. Não tem como, é o que foge da rotina. O que é rotina normalmente, ele não é assensado, não é... Posso falar um adendo sobre a CBF? A CBF a gente viu o aparato de jogadores e tal, né? E ninguém olha, ninguém faz esse olhar, que é olhar o que faz a Brigada Militar, né, na segurança pública de todos os jogos e também dando segurança aos jogadores. Pois muito bem. Eu acho um absurdo a Brigada, ela já faz um deslocamento de policiamento em dias de jogos importantes que é necessário para dar segurança a essas pessoas chegarem, irem e voltarem dos seus estados. Ok. O problema é que a contrapartida desses grandes jogos que geram receitas, não só ali do jogo em si no estádio, mas também na receita da própria televisão que repassa, nada em contrapartida é repassado para a polícia, é muito pouco. Eu pergunto, a CBF que tem tanto dinheiro que vai ficar no estado aqui sendo guardada pela Brigada, não pode fazer uma doação de 3 viaturas para a Brigada Militar, ou equipamento, novos coletes, novos equipamentos de combate a tumulto e tudo mais? Não pode. É sempre assim. Nós sempre deslocamos PMs que poderiam estar dando mais policiamento às pessoas na Zona Sul, na Zona Norte, Zona Leste, Zona Norte. Estamos concentrando o número de PMs ali. Eu estava falando com o Major ali, e você tem que pensar os turnos todos, porque os caras estão deslocando para lá e para cá, é sempre o brigadiano que tem que estar em volta. A CBF poderia, com todo o dinheiro que tem, dar uma contrapartida. E não estou falando só do estado aqui do Rio Grande do Sul. Onde passaram, onde fizeram. Vai lá, faz uma doação de uma viatura, em agradecimento ao serviço prestado. Não cada vez que vai prestar o serviço, mas a cada ano. Fazer uma doação. Esse é um problema do conceito que o futebol tem no Brasil. O futebol é visto no Brasil como um evento público. Ele não é um evento público. Verdade. Ele não é um evento público. Ele é um evento privado. Mas, como tem vários problemas do processo para a execução do evento privado, se recorre às instituições públicas, como é o caso da Brigada Militar, em outros estados, a Polícia Militar. E aí acontece isso que o Forcolém está dizendo. Um Grenal tem 300, 400 policiais, helicóptero, cavalaria e as outras regiões da cidade descobertas, né? E eu não vou ser um Budsman aqui e dizer se está certo ou está errado, mas nós nunca tivemos e nunca vamos ter a dimensão do efeito que a ausência de policiamento em outros bairros tem em dia de Grenal ou em dia de final de campeonato, porque quem dá informação sobre ocorrências é a própria polícia e também não fecha com ela, porque ela está lá no estádio. Só que o grande detalhe é o seguinte, Forcolém, em outros países, na América do Sul não vou dizer porque a gente é carente aqui, né? Mas em outros países que movimentam tanto quanto os recursos que o futebol brasileiro movimenta, por ser evento privado, a segurança é privada. Os clubes pagam, ou a liga paga para os clubes, né? Sim. Tudo isso um gancho para a Primeira Liga, que é um exemplo triste de como o futebol brasileiro está fadado a não dar certo. Vamos falar sobre a Primeira Liga em seguida.
Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 3046-3660 e Canoas, telefone 3428-4332. Implante dentário é na Big Odonto. 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto. Mensagem da Multissom, já retornamos. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Isso aí, uma Multissom sempre perto de você. Achei aqui, o fato negativo, quando eu disse que é a essência do jornalismo, que sai da rotina, o ano passado nós tivemos um vice-presidente do Internacional, e nós divulgamos muito isso, porque era o vice-presidente jurídico do Internacional, o Marcelo Freitas e Castro, Sim. que tinha sido julgado e tinha tomado uma pena de prisão, não sei o que, tal, que aqui na esfera ainda... Esfera jurídica, eu já acho que era nacional, né? Não era regional. Mas, de qualquer maneira, só porque agora vem sobre esse mesmo fato uma outra notícia, que é a notícia final. Inclusive, ele deixou a vice-presidência jurídica do Internacional depois, né? Sim. Talvez não concomitante pelo fato, tal, que foi amplamente divulgado, dessa pena, né, que ele recebeu, mas depois, ou logo em seguida... Provavelmente tem havido desdobramentos internos no Internacional para que ele se afastasse ou fosse afastado da vice-presidente jurídica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Superior Tribunal de Justiça, agora o STJ, absolveu por unanimidade, tá, esse ex-vice-presidente do Internacional. Então, acho que é uma questão até de ofício que a gente também dê essa notícia, pelo menos aqui, né, eu estou fazendo isso, de que o ex-vice-presidente jurídico internacional, Marcelo Freitas e Castro, foi absolvido no STJ por unanimidade. Então, é a última instância, não tem mais isso aí. É registrar sempre, né? Porque isso acaba com a vida das pessoas, faz um estrago na vida das pessoas, até chegar a esse ponto aí. Ele tinha notoriedade por ser o vice-presidente jurídico do Internacional, então foi condenado, né, numa instância... Tá? Só que existia a instância superior e isso normalmente não se dá muita ênfase. Tá? Então agora eu estou fazendo isso, pelo menos da minha parte aqui, dizendo que foi absolvido lá no STJ. Bom, vamos falar de Primeira Liga aí, que temos 2 jogos. Eu não entendo por que o Internacional, até eu acho que é um questionamento que é feito aqui pelo nosso WhatsApp, tá? Meu microfone está falhando? O Cláudio Alves está dizendo que está falhando o meu microfone? Tem alguma falha do meu microfone? Tá lá? Foi antes? Tá, tudo bem. Então tá. Quem é que mandou uma mensagem perguntando aqui? Foi o Lucas Fortes da Silva de Guaíba. Boa tarde, Rogério Amaral e a todos da bancada. Qual seria a possível escalação do Internacional para o jogo de logo mais contra o Atlético Mineiro? Eu e meu pai não perdemos um programa. Muito obrigado, Lucas Fortes da Silva e o pai do Lucas também, que nos acompanham aí. O Internacional vai de time reserva mesmo? Vai. Alternativo, né? O do Inter é reserva. Alternativo é outra coisa, né? Não, alternativo. Fala alternativo, já fica... É outra história. A escalação de hoje. Sim, Marcelo Lomba, Júnior, Danilo Silva, Hernando, Iago... Charles e Alex Santana, Camilo, Nico Lopes, Carlos e Joanderson. O que é mais próximo de titular desse time aí? Camilo seria o primeiro. Nico Lopes o segundo. Próximo de ser titular? Primeira opção próximo de uma titularidade. Marcelo Lomba é o primeiro goleiro depois do Danilo Fernandes. O Júnior hoje é o primeiro lateral depois do Vinck. Tá, mas tudo bem, a gente não cogitamos hoje nem do Marcelo Lomba ser titular no lugar do... Tá, é por isso a minha pergunta. Quem pode roubar lugar no time titular? Camilo. Só. Nico Lopes? Não. Eu não vejo. Por mais que eu ache que ele deva ser titular,
eu não vejo ele Os mais nessa próximos condição. são esses dois. Os mais próximos são esses dois. O Charles ainda ficaria... É que daí vem naquela questão que a gente questionou. Será a primeira opção. O Charles é a primeira opção ao Dourado, porque o Fabinho está machucado. Para mim, o Charles seria a primeira opção... Entre todas. Entre todas, inclusive em relação ao próprio Rodrigo Dourado. Investiria nesse jogo. Gozado, não apareceu nada na janela aí para o Rodrigo Dourado? Nem um tchauzinho, nada. Na janela, nada. Nenhum clube... Foi campeão olímpico. O Sporting de Portugal já tentou 2 vezes contratar o Dourado. No ano passado o Inter não quis liberar o Dourado. E nesse ano sentaram, o Inter colocou na mesa os números que tem intenção, que eu não tenho. Conhecimento dos valores. O Inter detém 100% dos direitos do Dourado. Mas na janela do fim do ano, que é uma janela mais fraca na Europa, o Rodrigo Dourado deve ser negociado. Porque o Inter cumpre a etapa de voltar para a Série A, precisa fazer caixa, e ele está jogando no time desde 2015, então está na hora, né? Então o Inter se prepara para vender ele no final do ano. Pois é, mas aí não é menos valor nessa janela de final de ano que entra em negociação? Normalmente os clubes europeus sim, a janela é mais fraca. A janela é mais fraca, mas não sei, estou conjecturando aqui, né? A operação, por ser um jogador assim, talvez não mude muito as cifras, já que ele não tem tanta notoriedade, né? Se ele tivesse, já teria surgido alguma coisa forte agora nesse período, né? É diferente do Luan, por exemplo, que tem notoriedade, tem valor alto, e eu acredito na próxima janela, também conjecturando, que o valor seja mais baixo. Mas eu não acredito em 24 milhões na próxima janela. A próxima janela é dezembro. Dezembro. Do ano. E aí, mas acredita que na próxima janela caia o preço se levar, mas não é porque o preço dele vai cair no mercado. É o mercado que faz, né, negociações menores. Essa segunda janela, a negociação cai. Porque não é uma janela de início de temporada na Europa, né, pelo calendário. É uma janela intermediária na temporada europeia. Onde os times europeus compram os jogadores para utilizar no início da próxima janela. E aí que é pior, nem sempre. E às vezes compram e emprestam para outros times. Bom, então babou mesmo, hein? Essa janela de dezembro é a janela que a gente teve agora há pouco no Brasil. Poucas operações nacionais. Só certeiras aquelas. Coisas, entendeu? Sim. E o regulamento da FIFA diz que as ligas têm um período maior de janela, que é no início da temporada, tanto que no Brasil vai até março, e depois um intervalo menor, de 30 dias no meio da temporada. E como é que está a situação? O Luan está querendo renovar com o Grêmio? Aí eu acho que vai haver uma renovação. O Luan não quis sair. A gente está falando muito na questão do empresário dele. Né? Que o empresário estaria pegando para o Luan ficar livre já. Ficaria livre quando? Em janeiro, não, em março do ano que vem, o Luan? Fecha 18, né? Em março ele pode assinar para assinar um pré-contrato. Sem detalhe, só um adendo. Em março ele pode assinar o pré-contrato. Isso. Como é saída livre, neste cenário, ele só pode jogar em 19. Isso. Porque o contrato termina em setembro. Não tem período de inscrições em setembro. Então ele sai perdendo totalmente. Sim, não, por isso que eu acho... Ele pode perder a Copa, ele pode ficar parado um ano. Então, por isso que eu acho, é o meu sentimento, que essa não ida, o Luan não ter aceitado a proposta do Spartak, Sampdoria. Mas principalmente do Spartak, que eu acho que era mais concreta no momento, né? Foi feito um ajuste com o Grêmio, ou seja, o Luan não saiu para um clube do interesse dele, vamos dizer assim, um grande clube da Espanha, Itália, Inglaterra, renova o contrato com o Grêmio, tá? Ele vai jogar seleção brasileira, Copa do Mundo provavelmente e tal. Sim. E vai estar na vitrine para a próxima janela. É o mais viável para ele próprio, né? Eu acho que isso é inteligente. Mas o Grêmio também tem que renovar com salário pomposo. Sim, claro, mas vai renovar, sem dúvida alguma. Até porque se a gente fizer esse horizonte de que vai ser 1 ano de contrato para o Luan, ou meio ano talvez pinte nessa janela de dezembro aí, alguma coisa, né? Conforme a evolução do Luan. O cenário ideal para o Luan e não para o Grêmio, né? Para o jogador Luan, mercadologicamente falando, eu acredito, seja ele deslanchar mais uma vez nesse final de ano com uma outra conquista e aí ser negociado. Porque se ele aguardar mais uma vez, ele talvez não deslanche outra vez. Pode ser que vire o fio.
Pode. Que tudo são suposições, é muito Mas subjetivo, o melhor momento da venda dele não está sendo agora. Né? O melhor momento seria depois da Olimpíada. Mas eu vejo que era o melhor momento dele. E ali, depois da Olimpíada, o West Ham da Inglaterra fez uma proposta e o Grêmio não aceitou. E no final do ano, um time chinês fez uma proposta, quando o governo chinês ainda não tinha tirado o subsídio para os clubes, e o Grêmio também não aceitou. Mas e o Lua também China, não aceitou. Não, mas tudo bem, mas o Barcelona, por exemplo, quando consultou e perguntou para o presidente Romildo Bolán, mas era 40 milhões de euros que queria o presidente na época, né? Não me recordo. Perguntou, mas não é muito presidente, não sei o que. Ali o Luan estava em alta. E talvez o Grêmio tenha até apostado nisso, de que seleção olímpica vem a seleção principal. E que agora está começando a ascensão, vamos dizer assim, de conceito maior do Luan. Quanto ele ganha no Grêmio? 150, 170. Vai passar para uns 350. Qual é o teto do Grêmio? Não, mas não vai deixar esse cara feliz. Tem que ser 700 mil. A proposta feita pelo Grêmio é 500 mil. 500 mil. E o Luan não aceitou. Houve uma discordância, primeiro sobre as luvas e depois sobre o valor da multa rescisória, que é o grande ponto. Deixa que eu seguro as luvas dele. Esse é o grande ponto. Já que nós estamos falando em dinheiro, em grana aqui, deixa eu dizer para vocês o seguinte, que é um aplicativo seguro, completo, para você tratar com o seu dinheiro e as suas questões com o Banrisul. É o Banrisul Digital. Um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom, tem outro telespectador que pergunta aqui. Diogo, vê aí no que nós temos no WhatsApp. O Salcedo participa com a gente e diz assim, abraço a todos da mesa, o Salcedo de Itaboraí, participando conosco. E o Lourenço Curtis... Rio de Janeiro? É meu telespectador, ele vai migrando. Vai te buscando? Que bacana. O Lourenço Curtis manda pra gente assim, o Inter, o Carlinhos do Inter tá lesionado, ele podia jogar hoje, ainda tá sem condições para jogar. E também completa dizendo assim, o Luan tem bola para jogar no máximo no Eibar da Espanha. É um clube pequeno, né, da Espanha, bem pequeno. Aí está liquidando. Que é colorado ele, né? Quem está nos acompanhando no Facebook também é a nossa querida amiga, colega aqui, advogada Saloaneme da Silva, que participa do Bom Dia Hoje, não é? E que é uma extraordinária advogada aqui não só de Porto Alegre, né? Ela transita em todo o Brasil. Um beijo, Salo. Que diz aqui o nosso telespectador, não mandou o nome aqui, o Grêmio poderia trocar o Bolanhos. É só o que o Grêmio quer, eu acho, nessa altura do campeonato. Trocar, vender, fazer qualquer negócio com o Bolanhos, né? Mas... E até sobre essa questão do Bolanhos, né? O jogador emprestado, o Grêmio não vai pagar os salários, mas também não vai receber nada, né? Pelo empréstimo. Então. Mas pode ser que... Não, pode, claro, estou dizendo para agora. Pode ser que valorize o Bolanhos a ponto do clube querer comprar. O nosso... Diga. Não, é só para não ficar para o torcedor do Grêmio que está nos acompanhando também. A gente trouxe o Tijuana do México. Tijuana do México. Trouxe quem? Tijuana está investindo muito dinheiro. O Campeonato Mexicano tem muito dinheiro. Aquelas cimenteiras, mas então vocês me expliquem uma coisa. Um cara que não quis, com toda a estrutura que tem o Grêmio, toda a vitrine que tem o Grêmio, ele não quis jogar, o cara se negou a jogar aqui. Forcolém, vamos falar de novo. Não adianta a estrutura de um clube se a estrutura pessoal do atleta... Mas é isso que eu estou perguntando. Entendeu? Ele vai jogar o quê no Tijuana, velho? Esse cara tem problema. Ele se desiludiu com alguma coisa. Mas do que, velho? Que desilusão é essa? Ganhar 400 mil por mês? Trabalhar... Mas a desilusão é recíproca, né? Sim. O Grêmio também... Sim, o Grêmio, coitado, né? Entrou numa... O Grêmio pagou 8 milhões já em salário, mais 20 para o Emelec por 70%, né? Nem 100%. E agora vai emprestar como opção de compra para o Tijuana. O Tijuana está comprando um monte de gente, comprou muita gente na Argentina. O programa está muito bom, como sempre. Parabéns, um abraço para o amigo Rogério e o pessoal do Bancada. Diz o Sidney de Jesus, nosso grande amigo, colega, o Cid. Grande Cid. Eu ia trazer só o provável time do Grêmio, porque a gente trouxe o do Inter para ficar... Né, o Léo Jardim, Leonardo Gomes, Thierry e Bruno Rodrigo, com Conrado na lateral esquerda. Caio, Machado e Esperon, Patrick e Jean-Pierre e o Beto da Silva, titular no jogo de hoje contra o Cruzeiro. Qual é o time que é mais reserva, do Inter ou do Grêmio? Não,
O do reserva, sim. Reserva de primeira opção é o do Inter. Mas mais reserva de todos é o do Grêmio. Mais reserva, quando eu digo mais longe da titularidade, é o do Grêmio. E o do Grêmio tem jogadores da transição. Eu acho que só o Thierry. Bom, Bruno Rodrigues. Vai dar para quem quer acompanhar pela televisão, o jogo do Inter é 19h30. Isso. E o do Grêmio 45. 21h45. Então dá para ver os dois jogos aí. Rapidamente, que nós estamos com a característica, com a trilha no ar, é quem observar no Internacional e quem observar no Grêmio. Eu vou assistir o do Grêmio para ver o Beto da Silva e o do Inter, o Camilo. Alex Santana e João Anderson. E o Patrick? No Grêmio, Jean, Pierre, Patrick, Beto da Silva e o Machado, volante. E no Nico Lopes no Inter. Nico Lopes no Inter. No Inter. João Anderson e Alex Santana. Muito bem. Nós voltamos amanhã, 13h. Obrigado mais uma vez, Jeremias, pela participação conosco aqui. O Jeremias Werneck no site UOL, né? Que você acompanha. E nós voltaremos. Forcolém, amanhã, meio-dia, TV Cidade. Certo? E nós voltaremos aqui com o Diogo e o Nelson, 13h, no Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Com Felipe Vieira, um programa